a mais um vlog, como vocês viram, de um livro que eu estava doida pra ler há bastante tempo. Na verdade, eu queria ler o primeiro que saiu, a primeira versão, que era Minha História, da Michelle Obama. A Recebida Companhia das Letras, Minha História para Jovens Leitores, escrito pela Michelle, que dá pra pessoas mais jovens lerem, a partir dos 13 anos de idade. Ah, agora que eu vi que eu lasquei aqui no finalzinho. Oh, meu Deus, chegou novinho. Ai, que dó. Mas enfim, desastrada que só. Todos os livros tinham que vir com indicações assim, seria tão mais fácil para as pessoas que não sabem do que se trata, quando querem dar livros para as crianças. Ó, parabéns, Companhia das Letras, pelo menos você arrasou. Faço sempre todos os livros, beleza? Fica a dica. Comecei a ler, já fiz algumas marcações. O livro é separado em algumas partes e eu li a primeira e resolvi vir falar com vocês para abrir o vlog, que se chama A História Começa. Nessa parte nós vamos acompanhar a história da Michelle desde quando ela era criança, como que foi o crescimento dela com a família dela, ela vai apresentar os pais, ela vai apresentar o irmão Craig, a particularidade de cada um, os problemas que eles enfrentaram. O pai dela desenvolveu esclerose múltipla, então ela vai contando desde quando ele descobriu e o processo, como que foi avançando, como que eles foram lidando com essa enfermidade do pai. Também ela aborda o desenvolvimento do irmão, da idade dele, como que ele foi crescendo, como ele foi se inserindo na vida e principalmente, que ela enfatiza bastante no livro dela, foram o preconceito que eles enfrentaram no início de suas vidas, principalmente para conseguir entrar numa faculdade, para conseguir os serviços de seus sonhos. Ela enfatiza isso bastante, uma rivalidade entre a comunidade branca e a comunidade negra. Mesmo assim, ela não deixou isso abalar em momento nenhum. Ela sempre acreditou no próprio potencial, tanto que novinha, gente, ela devia ter uns 5 ou 6 anos, ela se interessou avidamente por tocar piano. Eu achei isso incrível, que eu não sabia dessa particularidade dela. Na verdade, eu não conhecia muito, né? Só de ouvir falar em reportagens, menções. E desde criança ela tinha esse dom, ela se interessou. E ela sempre quis aprender mais do que a professora dela ensinava. Ela achava tão fácil, ela tinha tanto dom para aquilo que ela queria mais, sabe? Sempre mais ir à frente, aprender rapidamente. E apesar dos obstáculos, ela tirou muito exemplo dos pais, dos avós dela. Ela conta a história dos avós dela, o que eles passaram, que eles tentaram formas de crescer na vida, mas como que eles foram barrados pelo preconceito. E ela tentava de todas as formas passar por isso e ela conseguiu entrar até em Harvard. Foi lá até que ela conheceu o Barack. E eu tô gostando bastante. A escrita dela é fluida e ela emana uma maturidade, uma determinação que inspira, que dá vontade da gente. Eu parei na parte que ela conheceu o Barack, ela conta mais ou menos como que ele era. Começaram o relacionamento e parou aí. A próxima parte que eu vou ler se chama A Nossa História. Eu acho que agora que ela vai entrar na vida dela com o ex-presidente. Eu tô bem curiosa pra saber como que ela viveu essa vida política ao lado dele. Ela sempre se interessou por esse assunto. Ela lia bastante artigos políticos na época de escola, quando eu estava estudando, enfim. Ela sempre procurava assuntos sérios, assim, de cotidianos, enfim. E eu acho que esse livro vai contar até o pós, depois que passou a fase, né, de primeira-dama. Porque tem uma introdução aqui que ela fala resumidamente, bem por cima, como é que foi a experiência dela de morar lá na Casa Branca. Ela se sentia presa, as janelas tinham que ficar fechadas, que ela não podia nem sair pra fora pra tomar um sol, ela sentia falta disso. De pequenos detalhes da vida dela, sabe? E eu acho que agora que o negócio vai ficar ainda mais interessante. Mas calma que eu vou me contar pra vocês já, tá? Vou ler e daqui a pouco eu volto pra falar um pouquinho mais. Tava aqui agora assistindo um episódio de Floribela pelo YouTube, né? De um tempo pra cá, tenho pegado a novela pela metade, que tá em andamento, rodando pelo YouTube ao vivo. Tava assistindo, ai gente, que nostalgia que me dá. Não é uma novela perfeita, ela é tão clichêzona, tão assim, forçada em vários momentos, mas ao mesmo tempo tão gostosinha. Ai, que saudade que me dá. Ela é bem assim, infantilzona a novela, né? Mas as cenas românticas é tão fofa. Enfim, tava dando risada sozinha. Tive que parar uma cena ali pra vir gravar pra vocês. Eu tô até no clima de Floribela aqui. Mas enfim, a última vez que eu tinha falado com vocês sobre a história da Michelle e do Obama, eles estavam começando o envolvimento amoroso, né? Ele tinha dado o primeiro beijo nela,
Mas eles demoraram pra se casar, viu? Eles não se casaram logo de cara, não. Ela até salienta aqui no livro que ele tinha outros pensamentos em relação ao casamento. Ela tinha sonho de se casar, ter filhos, seguir uma carreira, mas o Obama, na cabeça dele, não precisava especificamente casar no papel pra ficar junto. Ele poderia conviver com ela, mas, né, não precisava oficializar. Mas, né, um jeitinho de mulher acabou convencendo ele, contornando. Depois de alguns anos, eles conseguiram se casar finalmente. Mas, até chegar esse momento do casamento, várias coisas aconteceram. Teve perdas na família dos dois lados. E as lutas que os dois enfrentaram para se formarem advogados, para conseguir posições sociais. Até o momento em que o Obama começou a ser inserido na política. Inicialmente, a Michelle não queria entrar para esse mundo partidário, mas aos pouquinhos ela acabou sendo convencida, né? E um pouco antes do Barack entrar definitivamente pra polícia, ele estava escrevendo um livro que eu esqueci o nome agora. Que a Michelle até fala que ele precisou se separar. A Origem dos Meus Sonhos, o nome do livro. Ela fala que ele precisou se afastar dela por um tempo pra poder se concentrar pra escrever no livro. E eles já estavam casados. Interessante que o Barack teve incentivo pra literatura desde pequeno pela parte da mãe dele. Então ele gostava muito de ler. Eu até marquei aqui que a Michelle contou que ele lia 6 a 7 livros ao mesmo tempo. Olha, eu já gostei ainda mais dele. O Barack e a Michelle são bem diferentes. Ela gosta de muita gente, gosta de sair, de festas e tal. E o Barack, ele é mais reservado. E ela até levanta um questionamento. O que um casal faz quando eles são tão diferentes a esse ponto, né? Um gosta de ficar... Um é mais caseiro, o outro gosta mais de sair. Mas tem que encontrar um ponto de equilíbrio, que foi o que eles fizeram, né? Acabaram dando jeito e eles estão juntos até hoje. Eu parei bem na parte que ele entrou pra política, lá pro Senado. Ele ainda não é presidente, mas já surgiu a proposta dele se candidatar à presidência. Então ainda não foi nada decidido, eles estão pensando ainda. Mas eu parei bem nessa parte. Tô gostando do livro, tô lendo um pouquinho por dia, tô lendo sem pressa pra me conseguir absorver. Mas apesar da Michelle levantar alguns questionamentos acerca do relacionamento deles ou outros detalhes, é aquela coisa, né? Eu sempre fico assim, com o pé atrás em relação à biografia, autobiografias. Quem vai querer ficar contando seus podres pros outros, não é verdade? Mas enfim, pelo menos estamos conhecendo um pouco da vida dela, pelo ponto de vista dela, o que ela passou, os pensamentos, os ideais. Estou conhecendo um pouco ela mais a fundo, o quanto ela é batalhadora pela comunidade negra. Tem uma parte que ela menciona, ela conta um pouco sobre um projeto que o Barack levantou, chamado Projeto Vote, em que ele foca bastante na comunidade negra, para que mais pessoas negras pudessem votar e para mostrar o número maior possível de pessoas negras que podem sim fazer uma escolha política. Então ele conseguiu até mais de 100 mil, eu não lembro o número exato aqui, mas esses 100 mil aceitadas que conseguiu votação a favor dele. Enfim, é um projeto bem legal também. Ela não entrou tão a fundo, mas ela conta um pouco por cima subjetivamente. Enfim, tô gostando bastante do livro. Já tô falando quase 10 minutos aqui, senão vai ficar longo esse vlog. Depois eu volto pra falar mais um pouquinho, tá? Beleza? Tô contando mais os pontos principais pra gente conversar, debater, conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Vou voltar pra minha Floribela agora. Nas últimas 100 páginas, mais ou menos, do que eu li, a Michelle relata o processo que foi da candidatura até o Barack se tornar definitivamente presidente. Ela vai relatando pra gente como é que foi a experiência para eles conquistarem o público, principalmente a comunidade negra, que é o ponto forte que eles queriam atingir e conquistar. E a confiança de todo mundo, de forma geral. Porque, a princípio, o Barack não estava no topo das estatísticas. Ele estava, em terceiro, quarto lugar, mais ou menos. E ele tinha, né, que aparecer, fazer o povo enxergá-lo. Então eles fizeram várias entrevistas, debates, e a Michelle abre o coração dela pra gente, falando o quanto ela errou em alguns depoimentos. Ela achava que pra ela tava sendo sincera, né, com o público, mas ela não tinha noção da imagem que ela tava passando. E teve um momento que ela foi se assistir numa entrevista, ela pegou, né, o vídeo pra assistir, se autoanalisar, e ela ficou surpresa com a própria impressão que ela tava passando. E conversando com algumas pessoas conhecidas e de confiança dela, as pessoas deram uns toques, ajudaram ela a aprimorar, a melhorar isso em si, porque ela tava passando uma impressão muito austera, de megera, de brava, sabe? Não era aquilo que realmente ela queria passar. E ela foi trabalhando isso em si, e que ela pudesse passar a mensagem que ela queria sem ser alterada e transmitida de forma, né, distorcida. E teve um momento também que ela falou pro público o que ela sentiu, o que ela pensava em relação ao país, tudo. E a mídia alterou
o que ela falou palavras muito bonitas, né, do coração dela, mas quando ela foi ver a edição, realmente publicaram só 2 linhas do que ela tinha dito e não passaram a essência daquilo que realmente ela queria falar. Ela ficou inconformada em como as pessoas, em como a mídia, sabe, manipulava o que ela dizia, o que ela sentia, e não passava aquilo que realmente ela queria, isso que se preocupava, né, com o país. Então aquilo foi deixando ela muito chateada. Ela torcia muito pelo Barack, ela sempre esteve ao lado dele, mas a gente vê que a política não era realmente o que ela queria. Ela estava sendo, assim, muito companheira do marido dela, apoiando em tudo, mas no fundo ela ficava meio assim, será que ela queria ou não que ele realmente ganhasse, sabe? No fundo ela queria voltar para a antiga vida dela, mesmo que nunca mais fosse voltar ao que era antes, mas se tivesse uma parcela ínfima, sabe, do que eles viviam, ela já estaria contente, feliz, conformada. Mas, em meio a batalhas e lutas, eles sim conseguiram, né, a candidatura. O Barack se tornou presidente, como nós sabemos. E ela relata um pouco da experiência, como é que foi ela, as filhas dela, chegarem na Casa Branca pela primeira vez. Ela relatou que parecia um museu. Ela realmente até conta alguns relatos que teve na Casa Branca no passado. Eu vou ler aqui pra vocês. Como a primeira-dama Abigail Adams, que foi no final do século XVIII, ela usava aquele espaço da Casa Branca pra pendurar as roupas lavadas. Achei isso hilário, né? Mas acho que com o tempo, né, o passar dos anos, o espaço foi se aprimorando, foi aumentando, ficando mais bonito. Acho que antigamente devia ser bem mais simples, né? Ela relatou também como que o Obama preferiu usar de seus gastos pessoais para poder decorar a Casa Branca ao gosto deles, em vez deles usar as fontes externas, né, que todo presidente tem disponível, ele preferiu usar o próprio dinheiro. Achei até isso interessante, sabe? Acho que nem preciso dizer por quê, né? Enfim, eu parei bem na parte que o Barack acabou de ser eleito. Agora acho que vou acompanhar como que vai ser o mandato dele. Tem um pouco mais de 100 páginas, 115, 120 por aí, pra me finalizar o livro. Mas pra finalizar eu venho compartilhar com vocês, né, alguns detalhes, impressões finais, mas continuo gostando do livro. Tá valendo muito a experiência dessa leitura, tanto pela parte política, pela parte histórica, né, pra conhecer ele. São 2 pessoas que muita gente admira. E eu estou lendo também Ainda Sou Eu, da Jojo Moyes. Vou só dar uma atualizada, né, da minha leitura atual em paralelo com a minha história. É o 3º livro da trilogia Como Eu Era Antes de Você. E ao contrário do que eu esperava, eu até tô gostando um pouco, sabe? Não tá sendo assim igual Como Eu Era Antes de Você, que eu amei. Mas depois da decepção do 2º livro, que eu me decepcionei muito, eu tava com muito receio de pegar Ainda Sou Eu pra ler. Eu estou lendo com a Larissa, do canal Livros 8, e até que tô gostando. Acho que foi bom ter dado um grande intervalo do 2º livro pra pegar esse 3º. Ainda mais quando se trata de decepção, é bom que o sentimento se acalma, sabe? E você já vai com a expectativa bem baixa e você às vezes acaba se surpreendendo, como está acontecendo aqui. Mas eu tô um pouco ansiosa com o caminho que a história vai tomar, porque ela se mudou pra Nova York, né, por causa de um emprego novo que apareceu, e deixa o namorado dela em Londres, que é o Sam. Mas o namoro deles estão meio assim, porque eles não conseguem se comunicar muito bem devido à diferença de horários dele. E o Sam também, ele é enfermeiro tipo SAMU. E eles não estão conseguindo, sabe, ter uma ligação, se comunicar, se ver direito. E quando eles conseguem falar por Skype, sabe, tá esquisito, ela tá se esforçando pra eles manter a essência do relacionamento deles, mas o Sam tá meio esquisito. É aquela coisa de distância, né? E quando eles conseguiram se encontrar, né, pela primeira vez depois que ela se mudou, teve uns contratempos aqui que não deixaram eles curtir muito o momento juntos. E a história tá tomando outro caminho que tá remetendo um pouco ao 1º livro. Eu não sei ainda por que a autora tá trazendo esse detalhe relacionado, ligado ao 1º livro, tá? Não vou dar spoilers. Creio que tem alguma importância, né, pros sentimentos da Lou, pro desenvolvimento dela pessoal, pra retomada da vida dela depois da decepção que ela teve com o Will, coitado. Por um lado, eu não queria que a história tomasse o caminho que tá dizendo que vai levar, sabe? Não sei, espero que eu esteja enganada, porque por um lado da Lou também tá dando uma impressão, mas a gente vê que não aquilo, espero que o lado do Sam também não seja. Mas eu tô gostando mais do 2º, viu? Acho que eu não gostei muito do 2º por causa de uma personagem que apareceu, pra quem leu sabe, que eu também não quero dar spoilers, que eu achei muito nada a ver, sabe? Achei que a autora encheu linguiça e aqui ela já nem aparece mais, sumiu de novo. Eu li um pouco menos, eu li 1/3 do livro. Hoje eu vou focar nele porque eu tô atrasada na leitura conjunta. Ultimamente tô meio atrasada nas leituras porque eu tô na correria, os preparativos pra receber minha bebê, mas estou indo devagar. Hoje eu vou focar só nesse livro e mais tarde à noite eu vou pegar uma história pra adiantar e finalizar pra você. Tô gostando bastante, beleza? Agora eu vou pôr a bateria pra carregar, porque já está piscando, como sempre, né? Sempre que eu vou gravar alguma coisa, acabo com a bateria. Eu pretendo gravar mais 3 vídeos hoje. Será que me dá ânimo? Queria gravar um vlog unboxing, uma resenha e um vídeo estoque ainda.
Vamos ver. Não vou nem tirar a roupa e nem tirar a maquiagem. Por isso que eu estou mais ou menos arrumadinha, tá? Não muito. Só passei uma basezinha pra dar uma disfarçada na cara. Enquanto isso, acho que eu vou ler um capítulo, adiantando um vídeo que eu tenho pra editar também. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou igual a Bombril, 1001 utilidades. Eu faço um monte de coisa de uma vez. Eu leio, aí eu paro um pouquinho, eu vou editar. O vídeo já vi que é grande, o arquivo bruto deu 40, então vai ter muita coisa pra editar. Aí quando eu canso, eu paro um pouquinho, se a bateria carregar eu volto a gravar. Enfim, eu faço um monte de coisa, não paro, eu faço um pouquinho de cada, mas no final do dia tá tudo concretizado. Eu não sei se vocês são assim, mulher, né? Mulher tem esse poder. Já volto, gente, senão a bateria vai desligar, ficar pulando sozinha. Aí, ó, batendo agora com força. Eita, prato! Vamos quebrar comigo mesmo. Deixa eu quebrar um pouquinho. Quer quebrar? Quer Pode vir? vir. Desce? Vem. Deixa eu ver se eu consigo, daí. Tá colocando toda a raiva. Legal. Nossa, legal! Legal. É legal bater. Oi, hoje eu vou falar sobre Admirável Mundo Novo, de não sei pronunciar o seu autor ainda. Eu geralmente aprendo a pronunciar um dos autores no final do livro, porque Aldous Huxley. Vamos fazer de conta que eu falei corretamente o nome dele aqui. Bom, esse livro aqui eu peguei agora do nada. Na verdade, escolhi ontem para poder ler. E falei assim, quero esse livro, essa cor me chamou atenção, vamos ler. Eu tava com vontade de ler uma coisa assim um pouco mais... Mais roxa? Mais roxa? Não, não é mais roxa. Você falou que a cor te chamou atenção? Não, roxo, laranja. Uma cor mais neon. Então. Aí eu falei assim, quero ler esse livro. Deixa eu ler a sinopse e tal. E, velho, eu dei muita risada já. Primeiramente, ele me lembrou em alguns aspectos uma distopia que eu li recentemente também, que foi o livro do Ceifador. Vocês vão entender por que eu tô fazendo essa correlação aí. Embora, assim, seja história bem diferente, com exceção do fato de ser uma distopia, ambos. O fato de que o livro, ele faz referência à era de Henry Ford. Henry Ford foi o fundador da Ford Veículos, Ford Motor. E eu, como estudante de administração, estudei muito uma frase que o Ford sempre vivia falando, e as pessoas sempre fazem ênfase nessa frase, que é a famosa frase: você pode comprar um Ford Modelo T em qualquer cor que desejar, desde que ele seja preto. Ou seja, você só pode comprar um Ford preto, porque vai ser a única cor que vai ter disponível. Pelo menos inicialmente era essa a ideia. Legal, eu posso ter um Ford preto. E qual que é a relação disso com esse livro? Esse livro aqui ele tem essa base histórica baseada no Fordismo. E o que seria esse Fordismo? Esquece o cristianismo, tá? Houve uma revolução industrial, e essa revolução industrial ela pautou uma nova era. Uma era de padronização, uma era de novos consumos. Melhor, muito consumo. A partir da Revolução Industrial a gente começou a consumir mais. Por quê? Porque havia uma demanda maior. Uma procura também. Os dois se equilibram, né? E por Ford ser um marco bem importante na questão da Revolução Industrial, esquece o cristianismo, tá? A contagem dos anos aí foi zerada e a gente começou a contar os anos a partir de Ford. Nossa! Mas calma, não chegou na pior parte ainda. Bom, a gente começa a contar o ano a partir de Ford, a era de Ford. Então, o livro já acontece no ano 632 depois de Ford. E é muito engraçado. Daqui a pouco vocês vão entender a referência que eu estou falando a Ceifador. Porque assim, vamos pegar um exemplo aqui. Daqui a pouco eu entro nos detalhes sobre padronização. Mas está tendo um diálogo aqui e eles falam assim: eis o administrador, eis sua Fordeza Mustafa Monde. Fordeza. Sempre eles usam esse Fordismo, Fordeza. Então, Fordeza Mikael. Então, Fordeza Monde. Se você não sabe, Glaucia, Monde é um veículo da Ford, tá? E eu achei muito engraçado isso aqui porque me lembrou no Ceifador a seita dos caras que procuram a ressonância perfeita. Eles procuram o timbre perfeito. Até por isso o livro que eles chama timbre. Né? Que eles encontraram aquele timbre perfeito. Como que é o nome deles mesmo, Glaucia? Não lembro agora, não vou me recordar. Ceifadores? É. Ceifadores são ceifadores. Aquela seita lá deles que procuram o som, esqueci o nome deles lá. Não lembro. Então, enfim. E qual que é a ideia desse livro aqui? A ideia é que, vamos lá, título, Admirável Mundo Novo.
A gente está numa era moderna em que se busca a padronização de tudo. E a gente começa a pautar essa padronização do ponto de vista genético. As pessoas, elas anteriormente nascíamos, somos diferentes, elas começam a ser criadas e geradas em laboratório. Não existe mais o ato sexual para poder conceber as pessoas. Todas elas são geradas no laboratório e elas têm uma padronização. O ideal é que ensinasse a cada vez mais gêmeos, como 96, que é o caso que eles citam, de uma vez só. Ele é o futuro do livro do Darwin que você leu. Mais ou menos, que é um fato que eles buscam, né? Estão procurando. Sim, e qual que é a relação disso com Ford? A padronização. Por quê? Quando você padroniza um produto, tá, e vamos entender as pessoas como consumo, você consegue moldar elas ao seu modo. Por exemplo, você começa a criar as pessoas em incubadoras e você já molda ela, o que ela vai consumir, você consegue ter um engenho funcionando perfeitamente. Por quê? Porque as crianças, quando nascem, elas aprendem a consumir algo. Elas passam por um processo de domesticação em que elas precisam daquilo, elas são aquilo. Então elas aprendem a ser aquilo que a sociedade moldou ela para ser. É mais ou menos a ideologia de hoje, só que diferente. Não entendi o que você falou. É tipo assim, hoje em dia a gente, qualquer pessoa, tenta mudar as crianças ao nosso perfil. Só que você como indivíduo, não você como coletivo. Então assim, a gente tem uma sociedade exatamente e totalmente coletiva. Então assim, isso é uma utopia. Por quê? Ele começa a apresentar tudo o que seria os benefícios dessa sociedade, baseado em um evento em que aconteceu. Então, assim, se vocês conseguem prever algo, você tem mais controle. Mas é muito tópico, não condiz com o que realmente acontece. Então, assim, um fato interessante, muito legal que foi abordado aqui, é a questão do casamento. Você, Glaucia, você não me veria mais como o seu marido. Por quê? Porque ninguém pertence a ninguém. A gente pertence a todos, você pertence a todos e todos pertencem a você. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque se eu não pertenço a ninguém, a ideia e o conceito de que a gente, como casal, não existe mais a ideia de alguém como seu filho. Por quê? Porque, inclusive, não existe mais a fecundação da forma como que existia antes. Então, as pessoas não são mais de ninguém. E você pode ter quantos namorados, quantas pessoas você quiserem ter. E não ia prestar, não. Mas é muito legal o conceito de que... claro que é legal, né? Não por isso. Porque assim, não existe ciúme, não existe inveja. As pessoas, elas têm uma nova cultura. Pelo menos nesse sentido é interessante. Porque assim, não existe o desejo de ter. Pelo menos não indivíduos, tá? Você talvez queira consumir, mas não ter. E, enfim. Já falei tá certo, não. Não, já falei demais aqui já. Eu poderia continuar falando sobre esse livro aqui, porque interessante, né? Você leu o quê? Uns 3 capítulos, já fez um monte de marcação, né? Li 3 capítulos até agora. Enfim, gente, quanto não te deu esse vlog? 8, mas fale um pouco o que você tava fazendo agora há pouco. Você tá até rouco por causa da alergia, coitado. Eu tava. Eles viram no último take que passou. Você viu, né? Vocês viram que eu tô assim porque eu tava quebrando parede. A Glaucia, vocês viram o ódio com que ela usou pra poder quebrar aquela parede, né? Muito bom, gente. Agora eu entendo os lutadores de boxe. Ou que fica batendo em saco, é muito bom. É muito bom, né? A gente que está no estágio final de gravidez, você despejar todo o seu nervosismo, ansiedade nos socos daquele que eu dei. Não se empolga muito porque eu posso ser a próxima vítima. Enfim. Eu tenho que falar rápido porque a bateria tá no vermelho, né? Eu finalizei minha história para jovens leitores. Não vou falar muito porque já falei bastante durante o vídeo. Gostei bastante do livro, dei um 4 pra ele. A autora, a Michelle fecha o livro bem na parte que ela finalizou o mandato junto com a mente. É ela que mandou, né? Ela finalizou o livro após o mandato do marido dela, do Obama, e ela conta, né, como é que foi a experiência, o que eles tiveram que passar com a nova candidatura dele, quando ele foi reeleito aos 4 anos, onde o Trump tentou se reeleger na primeira vez, né? É o período de 4 a 8 mandato do Obama, mas não deu certo. Ele tentou manchar a reputação deles, mas não conseguiu, mas depois ele conseguiu o posto dele, porque o Obama já não ia ser reiniciado, e ela conta a experiência, como é que foi, né? A gente já conhece o indivíduo, a pessoa, as artimanhas, o que ele faz. O livro pode ser lido por adolescentes a partir de 13 anos. Apesar de não ter nada pesado, nada intenso, o livro ele é bem sério. Ela também despeja o coração dela, ela conta sobre os erros que ela passou e que ela teve que aprender, né? Principalmente como primeira dama negra, após, acho que 44, né, Miquel? Eu falei 44 casais que passaram pela Casa Branca, não foi? Não lembro. Que eu comentei ontem. É isso aí. O que eu posso falar mais? Pode finalizar porque a bateria tá acabando. Então, é isso que eu tô com medo de falar. Quando a bateria acaba, parece que minha mente trava. Acho que eu já falei bastante, né? No final do livro não tem muito segredo, porque
Por mais que a Michelle tenha abrido um pouco o coração dela aqui nesse livro, vocês podem achar várias informações pela internet afim, então nada que eu tenha falado pode ser considerado spoiler, beleza? Então eu recomendo para todas as idades, mesmo que adolescente de 13 anos talvez possa não se interessar, acho que seria um assunto muito bom para ser inserido já desde essa idade, já para ir conhecendo um pouco do mundo e não chegar já à fase adulta cego, como talvez eu tenha chegado, né, aos 18 anos, meio cega da vida. Mas enfim, né? Vou deixar o link de compras do meu livro, o do Mikael, que eu acho que vocês se interessaram mais pelo livro dele. Não, mentira, o meu também é bom, sei que é bom. E vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá. E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo sobre o livro da Michelle e sobre... Como é o nome do autor, Mikael? Admirável Mundo Novo. Isso. Aldous Huxley. Eu não sei. Aldous Huxley. Tá? Pra conversar sobre os nossos livros aqui. Tá, gente, já falei demais. E até o próximo vídeo.